como é que é mesmo aquele negócio de equilíbrio gênico, teorema de Hardy-Weinberg, PQ, 2PQ, que é o quadrado? Tu é do tipo de aluno que morre de medo desse assunto cair na discursiva da UERJ? Porque tu vai se embananar todinho, vai errar a conta, não vai saber onde enfia o P, o Q. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te ensinar exatamente tudo que você precisa saber sobre equilíbrio de Hardy-Weinberg para gabaritar qualquer questão que venha aparecer sobre esse assunto na sua prova da UERJ. Fala, galera, eu sou a Carol Braga, professora de biologia do time Foco Medicina, o time que mais aprova em medicina na UERJ. E nessa temporada do Foco na UERJ, toda quarta, quinta e sexta você tem encontro marcado com a gente aqui no canal do YouTube às 18 horas, com um episódio novinho de Biologia, Química e Redação, em que a gente vem trazendo um assunto, um tema muito relevante para que você volte a encontrá-lo na próxima prova discursiva da UERJ, que vai rolar agora em dezembro de 2023. Para entender como os assuntos são cobrados, como identificar verbos de comando, como elaborar respostas discursivas padrão gabarito. É sobre isso e é para isso que eu estou aqui junto com vocês. Vamos nós, então? Eu trouxe uma questão, gente, que caiu no vestibular da UERJ lá de 2019. Uma questão assim, tipo, raiz, classicona, para aplicar o bendito do teorema de equilíbrio gênico, do tal do Hardy, do Weinberg, dessa dupla aí que para muitos alunos é diabólica, mas a partir de hoje você vai começar a entender tudo e vai amar. Vamos lá, vou começar a ler a questão com vocês e te mostrar aonde que tinha o link para eu saber que era para aplicar o tal do P mais Q igual a 1, tá? Vambora. Considere uma população de 200 camundongos que foi criada em laboratório e se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, na segunda linha do enunciado, a UERJ já mandou. Minha filha, você, futura caloura de medicina, aplique o teorema de Hardy-Weinberg e considere que essa população dos 200 camundonguinhos, em relação ao gene que vai ser apresentado na questão, se encontra em equilíbrio, tá? Aí vamos ver, então, quais são os dados matemáticos que o enunciado me apresentou para eu conseguir aplicar o P mais Q igual a 1, entender quem é P, quem é Q e como é que daí os desdobramentos rolam. É muito fácil, gente, eu juro. Fica comigo, não desiste. Você vai sair daqui finalmente entendendo isso. A pelagem desses camundongos é determinada por dois genes, Bzão e Bzinho. Na verdade, é o gene B na forma dos dois alelos, os dois variantes do gene B, o Bzão e o Bzinho. O gene Bzão é dominante e determina a pelagem marrom. O gene Bzinho é recessivo e determina a pelagem branca. A frequência de indivíduos com o genótipo recessivo, Bzinho, é de 16% nessa população. Sabe-se ainda que P representa a frequência do gene Bzão e Q a frequência do gene Bzinho. Ou seja, a questão estabeleceu regras, parâmetros, correlações de incógnitas. Você não pode sair falando que o gene é A, Azão, Azinho. Inclusive, eu preciso avisar isso para o UERJ. Quando você estiver assim de bobeira, daqui a uns 10 anos da tua vida, porque no momento tá difícil arrumar um tempo de bobeira, entra um dia no site do vestibular da UERJ e baixa o gabarito oficial que tá lá no site da UERJ dessa questão aí de biologia do vestibular 2019. Gente, a UERJ passou vergonha nesse gabarito, porque eles esqueceram que mandaram usar a legenda Bzão, Bzinho. E na hora de fazer o gabarito, eles colocaram Azão, Azinho, porque a gente é tão viciado em usar Azão, Azinho, que a própria UERJ esqueceu que ela mandou usar Bzão, Bzinho. Então, a banca da UERJ errou no gabarito oficial. Obviamente que na hora lá de corrigir internamente, eles perceberam, né? A UERJ tem isso, ela é meio
sabe assim, meio arrogantezinha, assim, às vezes de não dar o braço a torcer e ir lá e fazer uma correção no gabarito, deixou a porra do gabarito errado no site, mas obviamente que os professores, na hora da discussão, da correção, entenderam que foi só um erro de digitação e ajustaram. Então, tomar muito cuidado com isso. Não, aquela coisa assim, não faça o que a UERJ fez. Se o enunciado mandou você considerar que o gene é Bzão, Bzinho, não me invente A, C, D. Use exatamente o que está lá. Se mandou falar que a incógnita dentro do teorema P equivale ao Bzão e Q equivale ao Bzinho, reproduz exatamente do jeito que está aí. Tá bom, abençoado? Então vamos aqui comigo. Bom, se a questão disse que o gene B é recessivo e que a frequência dos indivíduos de genótipo Bzinho é de 16%, eu venho aqui. E ele já disse que é para eu considerar que o B equivale à incógnita Q, né? Então, Bzinho, que equivale a Q vezes Q, ou seja, Q ao quadrado, vale nessa população 16%. Que em decimal é o 0,16. Se Q ao quadrado vale 0,16, como é que eu vou descobrir o valor de Q? Ou seja, o valor da frequência do alelo Bzinho. É só fazer a raiz. Se Q ao quadrado é igual a 0,16, Q é igual a raiz de 0,16, que vai dar 0,4 ou 40%. Agora eu descobri o valor de Q, que é o alelo Bzinho. Se eu sei que para essa característica eu só tenho dois alelos, o Bzão e o Bzinho, P e Q, a soma da frequência dos dois é o meu 100%. É daí que eu tiro a ideia de que P mais Q é igual a 1. Se eu sei que Q vale 0,4, quanto vale P? 1 menos 0,4. P vale 0,6, ou seja, 60%. Então, de bobeira, rapidinho, eu acabei de descobrir o valor de Q a partir de um dado que veio no enunciado e acabei de descobrir o valor de P, fazendo a diferença. Repara que a primeira parte da pergunta é assim: em relação a essa população de camundongos, determine os valores de P e Q, check, já fizemos, e também o número de indivíduos heterozigotos. Galera, se P mais Q é igual a 1, se eu fizer fatoração, P mais Q ao quadrado igual 1 ao quadrado. Produtos notáveis, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. P ao quadrado equivale à frequência do genótipo Bzão. Q ao quadrado, que inclusive a gente já fez aqui, equivale à frequência do genótipo Bzinho. E 2PQ equivale à frequência dos heterozigotos. Aqui se encontra uma informação bobinha, mas que a maioria dos alunos faz merda. Eles colocam que a frequência dos heterozigotos é PQ. Não, gente. A frequência dos heterozigotos dentro do teorema é 2 vezes PQ. Isso tem a ver com aquelas proporções genotípicas. Para cada um Bzão, são gerados 2 Bzinho e 1 Bzinho. Então, eu realmente tenho o 2PQ. Porque eu posso combinar Bzinho ou Bzinho. Enfim, aceita que dói menos. Toda vez que pedirem para calcular por teorema de Hardy-Weinberg heterozigotos, é para fazer 2 vezes o valor de P vezes o valor de Q. Que no caso você já tem, né? 2 vezes P, P vale 0,6. Vezes Q, Q vale 0,4. Portanto, eu tenho 0,48 como a frequência de heterozigotos. Só que ele não pediu a frequência, ele pediu o número de indivíduos heterozigotos. Lembra que na primeira linha do enunciado ele falou que a população tem 200 camundongos. Então eu tenho que fazer o percentual. 0,48, ou seja, quanto dá 48% de 200 camundongos? 96 camundongos. Acabou. Depois de ter feito tudo isso,
A questão ainda vai vir com a ponte, uma condição necessária para que a população seja considerada em equilíbrio de Hard-Weibig. Vamos aparar as arestas agora e elaborar o padrão. Uma coisa muito importante nessa questão é que a gente fez esse monte de conta aqui, não fez? Mas dá uma olhada no verbo de comando da questão. Deixa eu dar um zoom no verbo de comando para você. O primeiro verbo de comando é determine. Aí ele pede o quê? Valor de P, Q, número de indivíduos heterozigotos. Cada item vale meio. Determinou correto o valor de P, meio. Determinou correto o valor de Q, meio. O número de indivíduos heterozigotos, meio. E depois, a condição lá que você vai ter que apontar para o equilíbrio, o último meio. Galera, quando eu tenho o verbo de comando determine, não é para colocar a demonstração de cálculos dentro da caixinha. O corretor não quer perder tempo vendo aquelas contas que a gente fez no slide anterior. Faça todas aquelas contas e rabiscações e conta de dedinho, do jeito que você quiser, em outra parte da prova. No rascunho, naquele espacinho que vem embaixo, no cantinho, na puta que eu pariu. Só não faz aqui dentro. Aqui dentro da caixinha de resposta, o corretor só quer a determinação do valor. Pá, da onde veio aquela conta, ele não tá nem aí. Quando a gente tiver o verbo de comando calcule, ou quando ele pedir para você justificar aquilo demonstrando os cálculos, aí você tem que pegar todas as contas anteriores e trazer para dentro da caixa. Não é o caso aí. Então, resposta limpa. Ele quer simplesmente que você venha aqui e coloque P... Depois a gente faz aquela outra parte final. P, 0,6 ou 60%. Q, 0,4 ou 40%. Só isso na primeira parte. A parte do número de heterozigotos. 96 heterozigotos. Ou, se quiser falar muito bonito, 96 camundongos heterozigotos. 96 indivíduos heterozigotos. Só isso. Ai, caramba, mas eu não consigo. Se vira. O corretor, ele quer uma correção rápida. Então, faz o que o verbo de comando mandou. É determine. Pá! Só isso. Confia em mim. Confia em mim, que foi ensinando igualzinho eu tô ensinando pra você, que lá no vestibular UERJ de 2019, Ana Carolina Lado foi aprovada em primeiro lugar na Média UERJ, Natália Vieira no vestibular UERJ de 2020 foi aprovada em primeiro lugar, e 145 calouros hoje de medicina da UERJ aprenderam exatamente com essa equipe que tá aqui hoje aqui, gratuitamente fazendo essa aula para você. Então, humildade, aprende, faz o que eu estou falando. Contas no verbo de comando determine, fora da caixinha, tá? Outra coisa importante, cuidado com isso aqui, tá? P, nessa questão, foi o 60%, Q foi o 40%. Muita gente calcula P e Q certos, mas na hora de passar limpo, troca. Um ponto no lixo se você trocar. Bora aqui agora uma parte bem decorebinha. Aponte uma condição necessária para que uma população seja considerada em equilíbrio de Hard-Weinberg. Para você considerar uma população em equilíbrio gênico, que é esse equilíbrio chamado também de Hard-Weinberg, ela tem que atender a 5 premissas. A questão quer que você lembre só de uma. Só uma. São 5. Quais são as 5 premissas do equilíbrio? Dizer que uma população está em equilíbrio é o oposto de dizer que ela está evoluindo. Então, dizer que ela está em equilíbrio significa que ela não está submetida a fatores evolutivos. Então, você pode dizer que essa população não sofre mutações, é uma população pamítica. É o quê, Carol? Pan o quê? Pamítica significa cruzamentos ao acaso. Se quiser escrever isso, é uma população em que os cruzamentos são ao acaso, é a mesma coisa que pamítica. Não sofre seleção natural, é uma população com N grande, ou seja, é uma população muito grande. Não sofre migração. Uma dica importante aqui. São 5 premissas. As 5 eu coloquei... Olha eu apontando trocado. Coloquei aqui para vocês. Só que a UERJ pediu para você falar uma. Ai, mas eu sei as 5. Guarda para você. Pediu uma. Escreve uma. Sandalinha Rosa Neon da Humildade. Pediu 2. Escreve 2. Mesmo que você saiba 10. Não dê trabalho desnecessário pro corretor, porque ele vai ficar bem puto da vida com você, não seja idiota de arrumar briga com o corretor, que é a pessoa que tá definindo sua nota. E 2, quanto mais você escreve, principalmente o que não foi perguntado, mais chances você tem de errar. Então seja conciso, preciso,
cirúrgico. Tudo claro nessa questão? Se tiver ficado alguma dúvida, alguma pergunta, larga o dedo aqui nos comentários embaixo do vídeo. Inclusive, se você tiver algum pedido especial, uma questão, um tema que você tem muito medo de aparecer na discursiva da UERJ, pode deixar aqui embaixo que eu vou me esforçar muito para trazer essa questão em algum dos nossos muitos episódios dessa temporada do Foco na UERJ. Galera, espero muito que vocês tenham aprendido, dado mais um passo em direção à sua aprovação no vestibular UERJ 2024. Semana que vem tem mais. Beijo!